Boa tarde, gente. Quem não me conhece, meu nome é Denise. Eu sou hematologista e hemoterapeuta, coordenadora do Laboratório de Imunohematologia do Hemossi e responsável técnica pelas agências transfusionais do Hospital Universitário Walter Cantide e da Maternidade Escola. Na verdade, esse tema de hoje foi uma solicitação para a Verônica, né? de um tema que eu acho que é extremamente importante que a gente conheça, inclusive não conheça só superficialmente, e porque a gente lida no dia a dia com isso. Quem trabalha com transfusão sabe que a gente faz muito isso na vida, né? E transfusão é o procedimento médico mais realizado no mundo. E a gente tem que lembrar sempre que as transfusões estão relacionadas com o que a gente chama de reações transfusionais. Uma reação transfusional, a gente fala que é qualquer evento indesejável que ocorre durante a transfusão ou após a ela e que está relacionada a essa transfusão. E a literatura fala que a gente espera encontrar reações transfusionais em cerca de 1 a 3% das unidades transfundidas. Então, o nosso objetivo, quando a gente pensa que a gente quer alcançar um número, é esse número de 1 a 3%. A gente, até pouco tempo atrás, acho que classificava a reação transfusional de uma forma muito simples, né? Que era como a gente classificava e notificava no Notivisa. E aí, a partir do marco conceitual da hemovigilância de 2015, a gente passou a classificar um pouquinho diferente do que a gente classificava anteriormente. Primeiro, a classificação mais clássica que existe de reações transfusionais é de acordo com o tempo. Então, eu classifico a reação imediata, quando ela ocorre em até 24 horas após o início, quer dizer, após a instalação do hemocomponente, e tardia, aquela reação que ocorre em qualquer momento após essas 24 horas. Isso pode ser 80 anos depois, e a gente pode considerar uma reação transfusional. Claro que toda reação eu classifico de acordo com o tipo. Então, eu classifico uma reação alérgica, uma reação febril hemolítica, e é dessa forma que a gente vai discorrer um pouquinho nessa aula. E o que a gente tem de diferente? Até pouco tempo atrás, a gente classificava apenas as reações alérgicas de acordo com a gravidade, em leve, moderada e grave. E hoje a gente sabe que todas as reações elas devem ser classificadas dessa forma. Eu acho que vai ter uma aula no futuro para falar um pouquinho mais profundamente sobre o marco conceitual. Mas lembrando que a gente daqui, provavelmente nos próximos meses, vai ter que notificar essas reações, colocando também essa gravidade para qualquer tipo de reação. E a grande novidade, que eu acho que é a coisa mais complexa, é a gente começar a classificar as reações com a correlação com a transfusão. Antigamente, a gente falava, teve febre durante a transfusão, é uma reação febril transfusional não hemolítica. Beleza, tá? Hoje não. A partir de agora, a gente está tentando toda a reação classificar em confirmada, provável, possível, improvável, descartada e inconclusiva. E isso vai complicar um pouquinho a nossa vida, mas é extremamente necessário para o entendimento maior do que está acontecendo com os nossos pacientes. O que eu sempre falo na aula de reação transfusional? Que qualquer coisa que o paciente apresentar durante a transfusão ou após a ela, eu vou pensar que é uma reação transfusional. Então, começou com dor de cabeça, começou a ficar com falta de ar, com tosse, com dor. Então, lembrar que toda vez que o paciente tiver dor, a gente vai pensar numa coisa grave, com edema de pulmão, alguma coisa na pele, um rastro cutâneo, teve hipotensão, teve hipertensão, náuseas e vômitos, qualquer coisa que o paciente apresentar, eu vou pensar que pode ser uma reação transfusional. Então, na hora que eu levanto a suspeita de uma reação transfusional, eu tenho que agir da mesma forma. A regra é: teve algum sintoma durante a infusão, eu vou suspender, vou interromper imediatamente a transfusão e não vou reinstalar. Frequentemente, infelizmente, eu via reações até mesmo moderadas associadas a uma medicação na hora, parei o meu sangue, mediquei meu paciente, deu uma melhorada dos sintomas, a bolsa era reinstalada. E isso é para ser a exceção da exceção. Que exceção que a gente pode reinstalar o sangue? Quando eu tenho a bolsa mais rara do mundo ali disponível e é a única opção para o meu paciente. A gente, de vez em quando, tem paciente raro, com sangue raro, por exemplo, aqui no Ceará, a gente tem muito um tipo de sangue chamado Bombay, que
a gente tem pouquíssimos doadores que são dessa forma. E o Bombay só pode receber sangue de outro Bombay. Vocês imaginam que uma paciente com uma indicação forte de transfusão, ela precisa receber sangue. E a única bolsa que tem disponível é aquela. E ela fez uma reação, por exemplo, febril no hemolítica. Se eu suspender a transfusão, essa paciente vai morrer porque ela precisava receber sangue naquele momento. Então, nesse caso, e apenas nesse caso, do raro, que a gente vai poder reinstalar o hemocomponente, permanecendo do lado do paciente para verificar qualquer outra alteração durante aquela transfusão. Uma orientação que eu dou muito, principalmente nas agências do HU e da MEAC. Teve reação, a gente vai tirar a bolsa e não vai descartar essa bolsa. E tem que manter o equipo protegido. Porque, muito provavelmente, a gente vai precisar daquele equipo e daquela bolsa para fazer cultura posteriormente. Então, tomar sempre esse cuidado. No desespero de uma reação mais grave, às vezes a enfermagem acaba tirando, né, o equipo junto com o acesso. O acesso tem que ser mantido, a gente não pode retirar. Tem que manter acesso venoso com soro fisiológico. E todo mundo sabe, que todo mundo aqui já mexeu com algum hemocomponente, que a gente tem um negócio chamado etiqueta de transfusão. Né? Essa etiqueta de transfusão é um papelzinho que a gente coloca ali com um aramezinho na bolsa para identificar quem é o paciente que vai receber aquela bolsa, falar qual é o número da bolsa, quais são os testes, qual é a BO, qual a prova de compatibilidade, qual é a validade. E essa etiqueta tem que permanecer durante a transfusão até o final dessa transfusão. Por quê? Porque se tiver alguma coisa aí no meio do caminho, eu preciso confirmar que a bolsa está para o paciente correto. De vez em quando a gente leva um susto, porque a gente descobre no meio de uma transfusão que o paciente recebeu a bolsa errada. Então, essa identificação é obrigatória, e vocês vão ver que não é uma coisa somente para aquele paciente. A gente vai evitar, às vezes, algum problema com outro paciente fazendo essa identificação, essa conferência das identificações. E, obrigatoriamente, eu vou notificar o serviço de hemoterapia. Então, a equipe de enfermagem, a equipe médica que está fazendo assistência àquele paciente, na hora que perceber uma reação transfusional, vai fazer todos esses primeiros passos e vai notificar a agência transfusional, para que a gente possa coletar as amostras necessárias, enviar essas amostras para o Hemose, enviar a bolsa, se for necessário, para testes, e poder, no futuro, fazer uma prevenção de uma nova reação para o meu paciente. A intenção é que toda reação seja, além de notificada ao Notivisa, seja acrescentada no sistema do Hemose, seja acrescentada no SBS Web. Para uma próxima transfusão, quem for preparar o hemocomponente vai estar vendo que aquele paciente teve reação e que deve ter algum cuidado especial em algumas vezes. Como é que eu notifico? Eu notifico no HU, por exemplo, com uma ficha rosa e o Vigiosp. E a gente tem, pelo Hemose, um bloco de notificação de reações transfusionais. E esse bloco a gente deve usar para facilitar essa notificação e essa conversa entre equipe assistencial, agência transfusional e Hemose, que é essencial para a segurança do paciente. Então, essa aula, vocês viram o tema reações transfusionais imediatas. São as reações que ocorrem, então, até 24 horas após a instalação de um hemocomponente qualquer. E a gente classifica uma outra forma, que não está aí na nossa portaria, não está no marco conceitual, mas é o mecanismo fisiopatológico daquela reação. Eu posso classificar as reações como causadas por algum mecanismo imune ou reações não imunológicas. Disparadamente, a reação mais frequente que a gente vê é a reação imunológica, a junção da alérgica com a febril-hemolítica. E a sobrecarga volêmica vem surgindo agora. Na verdade, a gente está um pouquinho mais de olho nela, porque a gente acabava, acho que, desprezando um pouquinho essa reação. Mas ela é a principal das reações não imunológicas. Claro que eu vou começar pelas imunológicas e claro que eu vou começar pelo que a gente tem mais medo, né? Então, a reação hemolítica aguda imune é a reação que a gente mais teme. Quando a gente pensa em compatibilidade ABO, está todo mundo se tremendo. É uma reação que a gente não espera acontecer, na verdade. Mas pode acontecer tanto por erro humano, quanto por questões próprias do paciente. Porque, apesar de ser
basicamente, o principal causa, o sistema BO, a gente, que vocês, não sei se vocês sabem, a gente tem mais de 340 antígenos eritrocitários. E qualquer um desse antígeno, qualquer pedacinho do glóbulo vermelho dessa hemácia, pode levar ao desenvolvimento de um anticorpo, e aquele anticorpo, se entrar em contato com aquele pedacinho estranho de um doador, pode levar ao desencadeamento de uma reação transfusional. Então, a gente tem que lembrar que pode ser erro, mas pode ser simplesmente porque a gente não detectou alguma coisa por questões mesmo do paciente, do nosso teste que tem limitações. Pensei em compatibilidade ABO, vou pensar em anticorpos chamado IgM. O que significa isso? A gente tem 2 tipos básicos de anticorpos. Quando eu penso no anticorpo ABO, eu penso que é um anticorpo que todo mundo, em algum momento, na verdade, mais ou menos com 4 meses de vida, começa a desenvolver. Certo? Então, é um anticorpo esperado. Por isso que ele está muito associado com reação transfusional hemolítica imune. Eu não preciso de uma gravidez, eu não preciso de uma transfusão, eu não preciso de um transplante antes para o anticorpo aparecer. Basta eu ter saúde, meu sistema imune bom, que com 4 meses de vida esse anticorpo começa a aparecer para a gente. E era exatamente esse anticorpo do sistema BO que impossibilitava as transfusões antes de 1900, quando a gente desconhecia a importância desse sistema. E esses anticorpos, eles são anticorpos grandes. Esse IgM é um anticorpo que, na verdade, é chamado pentâmero. Tem 5 pedacinhos que faz com que a gente consiga aglutinar, juntar aquelas hemácias, e o que é mais importante numa reação transfusional hemolítica, a gente consegue fazer um negócio chamado fixação de complemento. Isso parece grego, né? Mas, basicamente, o que significa isso? Eu destruo a hemácia dentro do vaso. Eu faço hemólise intravascular. E essa hemólise intravascular está associada com as piores complicações dessa reação, que é diminuição de um gás muito importante no nosso corpo, chamado óxido nítrico, que vai levar, muitas vezes, à insuficiência renal. Então, é um paciente que vinha com rim bom, de repente, ele parou de urinar. E é uma alteração que pode levar também a um risco grande de morte por outras alterações do nosso corpo, como coagulação intravascular disseminada. Então, beleza, eu tenho um sistema que produz, que eu já tenho normalmente um anticorpo, que eu consigo prevenir fazendo todos os meus passos, meu passo a passo com muito cuidado, e eu tenho outros anticorpos que o teste mais perfeito não existe, então, de vez em quando, vai acontecer desses anticorpos passarem. Lembrar que a incompatibilidade ABO, provavelmente, e eu digo muito provavelmente, ainda é a principal causa de óbito nos países em desenvolvimento, principalmente no Brasil, né? A gente já está aqui falando né? E aí, como existe muita associação de incompatibilidade ABO com erro humano, eu acredito que a gente tem uma subnotificação dessa reação. E a gente não pode subnotificar, né? Nós somos obrigados, por lei, comunicar à vigilância sanitária em até 72 horas que o paciente teve uma incompatibilidade ABO associada à transfusão. E o do sistema RH, a gente desconhece, provavelmente no Brasil a gente tem uma estatística também de subnotificação, mas nos Estados Unidos a incompatibilidade de outros sistemas é a 3ª causa de óbito relacionada à transfusão. E o que a gente tem que lembrar? Que a triagem que a gente faz para esses anticorpos é chamada pesquisa de anticorpos irregulares. Todo mundo faz esses testes pré-transfusionais de rotina, que a gente faz o tal da PAI, né? Vamos ver o diacel, e exatamente a gente está procurando ver se aquele paciente tem algum anticorpo que não seja do ABO. E se ele tiver, a gente vai ter que identificar e respeitar o anticorpo. Qual é o grande problema? 3 meses depois, 60% dos anticorpos desaparecem. E o paciente que tinha um PAI positivo e a gente não identificou o anticorpo, ou um paciente que tinha PAI positivo com um anticorpo identificado, vai ter um PAI negativo e a gente vai fingir que não sabe de nada, né? Por isso que é tão importante a identificação desse anticorpo e esse registro, né? O registro e a consulta. Não adianta a imunohematologia registrar se quem está na ponta não tem um sistema para estar avaliando, verificando que aquele meu paciente já teve um anticorpo identificado. E aí a nossa batalha da informatização das agências é principalmente essa, para prevenir essas reações por esses anticorpos que tendem a desaparecer. Quais são os sinais e sintomas? O mundo me ensinou muito.
Fortaleza, basicamente, me ensinou muito, porque eu acho que eu nunca trabalhei tão diretamente com reações transfusionais como eu trabalho agora. E aí eu sempre aprendi isso que está aqui nesse slide, que a reação transfusional hemolítica imediata, o paciente tinha febre alta e calafrios, dor no local da infusão, dor lombar e torácica, dor abdominal, hipotensão, a urina avermelhada por causa da hemoglobina que sai ali e uma sensação de morte iminente. Aí, de repente, eu descubro que meu paciente que tomou uma bolsa inteira, na verdade, 2 bolsas inteiras, o paciente A tomou 2 bolsas B, ele teve náuseas e vômitos durante a transfusão e apenas isso. Descobriram que tinha incompatibilidade ABO 2 semanas depois, quando estava dialisando, e precisou tomar um novo concentrado de hemácia. E aí a gente se assusta, a gente fala, meu Deus, o ABO não era para estar tudo aquilo que a gente aprendeu no livro? Mas lembra que eu falei para vocês que era uma reação imunológica. Então, eu preciso ter anticorpo, eu preciso ter um sistema de defesa íntegro para permitir que aquele corpo apresente todos esses sintomas que a gente espera de uma reação transfusional hemolítica imune. Então, o paciente, às vezes, vai apresentar com náuseas e vômitos, vai apresentar apenas uma dor discreta, às vezes, na barriga. Por isso que eu falo, toda vez que a gente tiver qualquer sintoma durante a transfusão, interrompam. Interrompam, mantenham acesso, mantenham soro fisiológico, verifiquem o rótulo da bolsa. E a verificação no rótulo da bolsa, eu vou contar uma outra historinha para vocês. Eu sempre falo, e na verdade eu falo brincando, que 90% das transfusões associadas a reações graves são transfusões mal indicadas. E talvez porque 90% das transfusões sejam mal indicadas. Aí o problema já começa bem no comecinho, né? Tivemos um caso no hospital, na verdade 2 casos, do Fernando e da Maria. A Maria estava grávida, com uma anemia por deficiência de ferro, e o médico resolveu que queria fazer uma cesárea. Ia ser uma cesárea eletiva, ela estava com 37 semanas, e precisava, como estava com 7 de hemoglobina, receber sangue. Claro que ela não precisava receber sangue, ela precisava receber ferro e esperar um pouquinho mais para resolver aquela gestação. E o João, o Fernando, eu nem sei o que o Fernando tinha. E aí, de repente, pediram sangue para o Fernando e para a Maria, que a Maria eu tenho certeza que não tinha indicação de transfusão. E, de repente, depois de instalar o sangue da Maria, a Maria começou a gritar. E começou a gritar, ai, meu Deus, eu vou morrer, ai, está doendo minhas costas, está doendo minha veia, ai, 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 ai. E quando foram ver, a Maria estava com a bolsa do João. Oh, Fernando, desculpa, com a bolsa do Fernando. E a Maria era O, e estava com a bolsa A do Fernando. E o Fernando era A, estava recebendo a bolsa O da Maria. Não tem problema para o Fernando, vocês concordam? Mas para a Maria teve muito problema. Então, uma das coisas muito importantes é a conferência do rótulo. Vocês imaginam se o Fernando estivesse inconsciente e o Fernando fosse B e a Maria fosse A, né? Ou ao contrário, como vocês quiserem. Se a Maria não tivesse gritado, se alguém não tivesse conferido o rótulo, o Fernando ia morrer. Muito provavelmente, ou no centro cirúrgico, ou numa UTI, o paciente inconsciente não vai se queixar. E a gente vai ver só a consequência daquela reação. Então, lembrar que a conferência da etiqueta da transfusão é essencial. E aí, quais são os achados laboratoriais dessas reações? Primeiro, se eu estou pensando em hemólise, eu estou pensando em destruição da hemácia, eu vou ter uma queda da hemoglobina do hematócrito. Posso ter o cumbi direto positivo, mas isso não é obrigatório. Vocês imaginam que eu infundi 15 ml da hemácia do meu doador e meu paciente destruiu todas as hemácias que eu transfundi. Eu não vou encontrar anticorpo ligado à hemácia, então o cumbi direto vai estar negativo. Vou ter aumento da hemoglobina livre, vou ter o que a gente chama de provas de hemólise positivas. Quer dizer, na hora que eu destruo uma hemácia, eu libero LDH e eu produzo bilirrubina da degradação da hemoglobina. Então, vou ter aumento da bilirrubina indireta, vou ter aumento do LDH e vou ter as complicações da hemólise, a coagulação intravascular disseminada e a insuficiência renal. Lembrando que 5 ml são suficientes para causar uma clínica importante num paciente imunocompetente. No paciente que não tem sistema de defesa adequado, ele vai passar, a gente vai tomar uma bolsa inteira e ele vai ter, às vezes, quase nenhuma reação. E mesmo assim, vai ter complicações daquela transfusão. E as reações mais graves podem e vão levar a óbito.
conduta é a mesma de sempre. Vocês vão sair dessa aula decoradinho, né? Porque se vocês estiverem ali do lado, vocês vão fazer isso daqui. Interrompe a transfusão, mantém acesso venoso, deixa o equipo bem protegido, confere os dados da bolsa do paciente, porque a gente precisa saber se não tem só um paciente em risco, tem um segundo em risco, né? Oriento, na verdade, o médico. Então, na hora que a gente tiver uma reação hemolítica, o médico tem que ser acionado. Tá? Esse médico tem que estar ciente que o paciente dele está em risco de uma complicação mais grave e ele deve ser orientado, né, a manter uma hidratação vigorosa, para manter uma diurese de mais ou menos 100 ml hora por pelo menos 24 horas. E vai fazer uma monitorização. O paciente que teve uma reação transfusional hemolítica é um paciente que demanda muito cuidado. Eu não sei orientar isso, o médico não vai me ouvir. Existe médico de plantão no Hemoce de sobreaviso para essas intercorrências. Então, vocês vão comunicar o Hemoce e o médico do Hemoce vai entrar em contato com o médico assistente do paciente. E aí eu vou ensinar uma coisa para vocês, que eu acho que vocês não aprenderam ou já se esqueceram. Na hora que eu tenho uma reação um pouco mais grave, eu quero a bolsa. Tá? Por quê? Porque eu tenho que fazer cultura. Toda reação mais grave vai fazer diagnóstico diferencial com contaminação bacteriana. Então, a gente precisa dessa bolsa com equipo protegido, bonitinho, para mandar para a Hemoce para a gente colher um microbiológico. E vamos colher os nossos tubos básicos da reação, que todo mundo que trabalha em agência já sabe. Teve reação, eu comecei, vou lá, colho um tubo com EDTA, um tubo sem anticoagulante, para refazer tudo que foi feito anteriormente. Então, essa que a gente refaz não é refeito na agência transfusional, é refeito no Hemoce, principalmente para a gente tirar o viés daquela emoção de estar atendendo um paciente com uma possível reação. E aí a gente vai fazer os estudos que já foram feitos com a amostra pré-transfusional e a gente vai fazer os mesmos estudos com a amostra pós-transfusional. E, às vezes, a gente leva um susto e encontra alguma coisa que a gente não esperava. Então, esses testes têm que ser refeitos. Como que eu avalio meu paciente? Eu verifico qual é a gravidade daquela hemólise. Como que está a hemoglobina, como é que está o hematócrito, tem insuficiência renal, está com coagulação intravascular disseminada. Se for uma suspeita forte de contaminação bacteriana, eu vou colher, além da cultura da bolsa, a cultura do meu paciente. Tá? E aí, aqui, diagnóstico diferencial. Primeiro pontinho, contaminação bacteriana. Não se esqueçam disso. A gente, de vez em quando, recebe bolsa para microbiológico no Hemoce, mas eu acho que a gente recebe menos do que a gente deve receber. E lembrando que tem casos de hemólise que são consideradas não imunes, quer dizer, por alguma razão, aquela hemácia se rompeu naquela bolsa e vai causar a mesma sintomatologia de uma reação hemolítica, só que nesse caso eu não vou encontrar o anticorpo. Então, meus testes vão ser perfeitos, os repetidos com a amostra pré, com os feitos com a amostra pós-transfusional, e aí eu vou fechar como uma reação hemolítica não imune. Como é que eu previno? Atenção e cuidado. Né? E aí, por isso que acho que a gente está ainda engatinhando na hemoterapia em relação aos outros países. Na verdade, eu não acho, eu tenho certeza. Porque nossos processos ainda não viraram rotina. Né? A gente não tem um processo tão perfeito que todo mundo sabe que tem que ser feito daquele jeito. Às vezes até sabe, mas fala, isso não tem importância, eu tinha certeza que eu tinha feito certo. Então, isso a gente vê ocasionalmente acontecer e acontece nos melhores locais. Lembrando que quando a gente tem um processo um pouco menos estrito, né, um pouco menos agressivo, tem maior chance de falhas. Vou monitorizar meu paciente precocemente, porque independente do mais perfeito que seja o meu processo, eu posso ter aqueles outros anticorpos que eu falei para vocês que podem desaparecer com os 3 meses. Né? Então, eu vou monitorizar meu paciente de perto. A nossa portaria fala que eu tenho que ficar 10 minutos com uma infusão lenta do lado do paciente. A nossa recomendação é de 10 a 15 minutos do lado do paciente com essa infusão mais lenta. Exatamente porque as reações graves, elas costumam acontecer nos primeiros minutos. Isso não é obrigatório, obviamente. Por isso que toda vez que a gente for instalar algum hemocomponente, a gente vai orientar o paciente dessa forma. Dona Maria, não é para a senhora sentir nada, nada. É para fingir que não tem nada na veia da senhora. Se sentiu alguma coisa, a senhora vai chamar imediatamente a equipe médica ou a equipe de enfermagem. Então, a transfusão é para passar lisa.
teve qualquer coisa, a primeira suspeita é a reação transfusional. E o paciente tem que estar ciente disso, porque às vezes ele acha que é normal ele ter alguma coisa durante a transfusão e começou com calafrio, e começou com dor e está com vergonha de falar que está sentindo alguma coisa. Então, esses pacientes, na hora da instalação do hemocomponente, têm que ser orientados que não é para sentir nada. E a gente infunde lentamente os primeiros ml. Isso daqui foi um trabalho de muito tempo atrás, né, porque a gente vai ficando velho, de 1996 a 2000, realizado no Reino Unido, com as incompatibilidades ABO. Tá? E eles perceberam, né, fizeram a avaliação de todos os casos, de 509 casos com 856 erros, que a maioria dos casos ocorreu na coleta da amostra ou na administração do hemocomponente, que, teoricamente, é uma coisa extremamente prevenível. Né? É na hora que eu vou coletar a minha amostra, eu vou perguntar para o meu paciente como é o nome, eu não vou perguntar, você é Maria José da Silva? Não pode, isso é proibido. Como é seu nome? De preferência, a gente vai pedir um segundo identificador. Nós estamos com a requisição de transfusão na mão e pergunta como é a sua data de nascimento, como é o nome da sua mãe, para a gente ter certeza que está coletando do paciente correto. Nos locais que a gente puder, a gente vai usar pulseiras de identificação. Na hora que está coletando aquela amostra, a gente confere a identificação com o paciente, deixa aquela pulseirinha ali para evitar um erro maior na hora que a gente for instalar. E na hora da instalação, a mesma coisa. Eu estou com o meu hemocomponente, eu checo a etiqueta de transfusão, checo o rótulo da bolsa e, preferencialmente, 2 pessoas vão identificar positivamente aquele meu paciente. Então, 2 pessoas, uma do lado da outra, vai perguntar como é seu nome, e a gente vai checar a informação que o paciente está nos passando para aquilo que tem na etiqueta da bolsa. E, preferencialmente, essas 2 pessoas vão assinar falando que realmente confirmaram a identificação dos nossos pacientes. Claro que a gente pode ter erro em outros locais, aqui a gente tem um erro amarelinho da agência transfusional, aqui no hemocentro, e outros erros em outros locais que são menos frequentes. Mas o principal erro é na beira do leito. E aí todo mundo conhece a requisição de transfusão, a etiqueta de transfusão aqui atrás, e o rótulo da bolsa está velho, eu tenho que atualizar essa aula. Mas e o rótulo da bolsa? E a gente vai conferir a identificação do paciente, a identificação do componente, as provas de compatibilidade paciente-componente e a validade daquele componente. Eu não vou nunca instalar um componente que está vencido, obviamente. Primeira reação já foi, né? A que a gente mais teme e a que é mais evitável. A mais frequente é a alérgica, não é a febril não hemolítica, apesar da nossa grande notificação ser de reação febril não hemolítica, acho que em todos os locais do Brasil. Mas lembrando que ela não é para ser a mais frequente, é para a gente ter alérgica em primeiro lugar. A incidência varia de acordo com o hemocomponente prescrito e transfundido, sendo mais frequente naqueles hemocomponentes que não são leucorreduzidos. No componente leucorreduzido, filtrado, desleucocitado, como vocês quiserem chamar, a frequência de uma reação febril hemolítica no concentrado de hemácias varia de 0,1 a 1% das transfusões. E no concentrado de plaquetas costuma ter uma frequência muito maior, até em torno de 30%. Quem é que tem mais essa reação? São aqueles indivíduos que têm o que a gente chama de anticorpo anti-HLA. O que é o HLA? HLA é um antígeno leucocitário, tá? Que, como o próprio nome já diz, está presente principalmente nos leucócitos. Na hora que qualquer indivíduo, qualquer um de nós, entrar em contato com um leucócito estranho, a gente vai produzir uma defesa, um anticorpo contra esse leucócito. Eu tenho um anticorpo anti-HLA, muito provavelmente. A Verônica também deve ter, porque a gente já teve gestação anteriormente. A gente pode ter por gestação ou nos pacientes que já receberam sangue. Porque, por mais que a gente faça leucorredução naqueles pacientes que eu estou atendendo, pensando que vai ser um paciente, por exemplo, hematológico, que precisa daquela leucorredução, sempre vai passar um pouquinho de leucócito e vai ter a chance da gente ter a produção desses anticorpos anti-HLA. Tem relação com alterações da própria pessoa, então, uma alteração genética que facilita o desenvolvimento dessas reações. E, claro, naquele hemocomponente que não foi filtrado. Se eu tenho um componente que não foi filtrado, eu tenho maior chance de ter uma reação febril hemolítica, porque eu tenho um HLA, eu tenho um leucócito para reagir com o anticorpo que o paciente já tem. Nós trabalhamos no HEMOS com
componentes buff coat, né, que na verdade que a gente retira a camada leucoplaquetária, então vou ter uma diminuição do leucócito daquele componente, e com os componentes filtrados realmente que eu faço uma redução muitíssimo importante do número de leucócitos. E a reação febrino-hemolítica ela é classificada pela portaria, pelo marco conceitual, a partir da elevação da temperatura a pelo menos 38 graus e aumento de pelo menos 1 grau na temperatura corporal. Os dois. A antepenúltima portaria, a penúltima portaria, ela falava um ou outro, né? Agora a gente tem que ter a obrigação dos dois. Tremores, calafrios e mal-estar. Vocês concordam que febre, tremor, calafrio e mal-estar eu posso ter em várias reações? Então, não é tão simples a gente falar que a gente está tendo uma reação febril-hemolítica. Vocês se lembram que tudo bem, a Maria teve vários sintomas, mas teve paciente que teve náuseas e vômitos, que poderia a gente pensar que era simplesmente uma reação febril-hemolítica. E aquele indivíduo, então, só um esquemiza, que até a doutora Luciana, esse esquema, um paciente com um anticorpo anti-HLA ou por transfusão ou por gestação anterior, vai entrar em contato com o leucócito do doador presente na bolsa e vai ter uma reação antígeno-anticorpo, com liberação de interleucinas inflamatórias e muitas vezes associada a tremores, calafrios e a febre que a gente espera nessa reação. Diagnóstico clínico de exclusão. O que significa isso? Eu não vou falar que o paciente tem uma reação febrino-hemolítica simplesmente porque ele aumentou 1 grau e fez acima de 38 e não teve mais nada, é febrino-hemolítica. A vida me ensinou, né? Então, o diagnóstico é de exclusão porque eu preciso excluir reação hemolítica imediata e eu preciso excluir contaminação bacteriana. Claro que um paciente que tem apenas uma elevação discreta da temperatura, a contaminação bacteriana fica muito longe no nosso diagnóstico diferencial, mas a reação hemolítica imediata tem que ser pensada. Então, todo paciente precisa coletar a amostra. Teve temperatura acima de 38 e aumento de 1 grau, a gente vai coletar a amostra, refazer todos os testes para ver se não tem uma hemólise associada àquele quadro febril. E se a gente teve calafrios e tremores e uma febre mais alta, a bolsa vai ter que ir para a cultura. Tá? E o paciente ficou ruim, a gente vai pensar em tudo e vai colher, além das amostras que a gente colheria, cultura também do paciente. A conduta é a mesma, se eu estou pensando que é um diagnóstico de exclusão, eu preciso fazer meus testes antes de excluir esse diagnóstico. Então, eu vou pensar no pior dos cenários e vou conduzir essa reação da mesma forma que eu conduziria uma contaminação bacteriana, uma reação hemolítica imediata. Eu suspendo a transfusão, mantenho o equipo protegido, não reinfundo o hemocomponente e confiro o rótulo da bolsa, toda aquela historinha que a gente já viu no começo e que a gente pode tratar depois desse paciente simplesmente dando um antitérmico. Teve febre, eu faço uma dipirona, um paracetamol. E no paciente que tem tremores e calafrios, a equipe médica pode optar por fazer meperidina, que tira com a mão os sintomas que aquele paciente está apresentando. Uma vez que teve uma reação febrino-hemolítica, o ideal é que a gente comece a fazer leucorredução de todos os componentes que aquele paciente tomar. Por isso, a gente já está mostrando mais uma vez, por isso que a notificação é importante, para a gente poder colocar no sistema e esse paciente, numa próxima vez, ser cuidado de uma forma melhor. Quantos pacientes vocês pegaram na vida que vocês sabem que receberam sangue, que o paciente nega para todo mundo? Não, nunca recebi sangue, nunca recebi sangue. Se ele é incapaz, muitas vezes, de dizer que recebeu sangue, imagine de informar para a gente que teve reação transfusional. Então, é também nossa obrigação ter esse cuidado com o paciente, de estar colocando no nosso sistema e também estar checando isso na hora de transfundir. Os Estados Unidos gostam de leucorredução, de pré-medicação. Eu, particularmente, sou contra, porque lá eles têm um sistema muito perfeito, dificilmente tem compatibilidade ABO. A gente não. Então, às vezes, a febre é o único sintoma que meu paciente vai ter. A gente teve num hospital aqui de Fortaleza um paciente que tomou um concentrado inteiro de hemácias, também ABO incompatível, que a única coisa que ele teve foi um aumento de temperatura até 38,1. E foi uma reação hemolítica imediata. Imagine se eu tivesse feito uma dipirona, porque ele tinha tido uma reação febril não hemolítica anteriormente, e ele provavelmente não teria tido a única coisa para me avisar que aquele negócio estava errado. Então, eu particularmente não gosto de pré-medicação e eu falo contra toda vez que alguém me pergunta, porque eu acho que a segurança do paciente é melhor do que a gente prevenir que ele tenha febre.
A reação alérgica, eu falei para vocês, é a que a gente mais espera, né? Então, e graças a Deus a gente mais espera é reação leve, né? Eu vi uma reação anafilática na minha vida, isso porque eu já vi muita reação. Foi uma reação num paciente no centro cirúrgico, que tinha outras medicações envolvidas, e foi o único caso. Então, graças a Deus, as reações graves são mais raras. Mas as reações leves, com pápulas, né, com coceira, com formação de pápulas, de placas, é muito mais frequente. E é a reação que a gente espera acontecer de 1 a 3%. Essa reação, ela não está em primeiro lugar, muito provavelmente pelo subdiagnóstico. Às vezes você vê uma reação, o paciente se queixa de uma coceirinha, tem uma lesãozinha aqui no braço, e a gente fala, ai, vou nem notificar esse negócio. Mas lembrando que a gente está pensando que numa próxima vez que ele tiver que transfundir, esse paciente tem que ter um cuidado especial. Então, eu vou ter que fazer pré-medicação para ele. Então, toda reação tem que ser notificada para evitar um evento futuro. A reação moderada, ela é mais frequente, obviamente, do que a grave, menos frequente do que a leve. A gente classifica a reação alérgica como moderada, geralmente, quando tem sintoma respiratório ou quando tem angioedema, né? Eu não sei se vocês sabem que angioedema é quando a gente fica com aquele olho todo inchado, a boca inchada, que a gente vai sempre lembrar que esse paciente que fica todo inchado pode ter um edema de glote. Então, a reação com angioedema é uma reação que já preocupa um pouco a gente, e a gente vai ter que ficar de olho nesse paciente para evitar uma complicação maior. E a grave é tanto o choque anafilático, quer dizer, a pessoa faz uma hipotensão grave, que eu vou mostrar para vocês, quanto o edema de glote e o broncoespasmo, quer dizer, aquela asma associada à transfusão, que vai levar à necessidade de intubação daquele paciente. Essas três são as graves, que vão requerer uma conduta um pouco diferente, que eu vou mostrar também para frente. Essas reações são imunológicas, que eu já falei para vocês. As primeiras que eu estou falando são imunológicas, então é antígeno-anticorpo. Geralmente é IgE, né, uma imunoglobulina do receptor contra proteínas plasmáticas do doador. Por isso, as reações alérgicas são mais frequentes em plasma e em plaqueta, porque eu tenho muita proteína plasmática naqueles componentes. Pode acontecer no concentrado de hemácia, com certeza, porque eu tenho um pouco de plasma também, às vezes aquele pouquinho de plasma é suficiente para dar uma reação. E às vezes eu tenho algum componente do doador, é um doador muito alérgico, e aquele fato do doador ser alérgico pode facilitar também uma reação alérgica no receptor. Eu vou juntar o antígeno com o anticorpo, vou liberar substâncias vasoativas, aumentar a permeabilidade vascular, e eu vou ter aquelas coisinhas básicas que eu tenho num paciente com uma reação alérgica. Pode ser uma coisa descarada, igual essa figurinha aqui, que tem umas placas bonitas, né, que deve estar coçando a beça, mas eu posso ter uma coisa muito mais discreta. E que, independente se é uma coisa muito mais discreta ou muito mais descarada, a gente vai conduzir da mesma forma. Suspendo o hemocomponente, não reinstalo, ter todos esses cuidados, porque é uma balança a nossa vida, né? Então, a transfusão é uma balança. O risco é maior, o benefício é maior eu suspender aquela transfusão, ou o risco é tão pequenininho que vale a pena eu manter. Então, é para ser a exceção da exceção. Então, a gente vai tirar. Tá? Porque pode ser que comece com uma pápula pruriginosa e logo em seguida o paciente faça um choque anafilático, faça um edema de glote, faça um broncoespasmo grave, e a gente falou, meu Deus, por que eu não tirei antes, né? Então, teve reação, a gente vai suspender aquela transfusão. Pode ser só uma coisa simples, pode ser coceira no corpo inteiro, ruborização, que é um paciente que começa a ficar todo vermelho, ou o angioedema, que eu falei para vocês, começa a inchar a boca, começa a inchar o olho. E toda vez que eu tiver sintoma respiratório, eu vou ficar de olho. É um paciente que pode evoluir muito mal. A gente vai começar, às vezes, com tosse, rouquidão, sibilo, vai escutar aquele pulmão chiando, né, o gatinho no pulmão. E o quadro pode evoluir com o paciente ficando cianótico, né, ficando com aquelas extremidades roxas, com a boca roxa, e evoluir, às vezes, para um quadro mais grave. Graças a Deus, não é o que a gente vê com frequência, mas pode acontecer. O início da reação anafilática, aquela reação grave que, né, o paciente faz um choque grave, faz hipotensão, é um início súbito e
logo após a instalação da transfusão. Por isso, aquele cuidado de permanecer à beira do leito nos primeiros 10 a 15 minutos da transfusão. Então, geralmente, ocorre na infusão dos primeiros ml. 10 a 15 ml, o paciente já começa a ter um quadro sugestivo de reação anafilática. E que quadro é esse? Ele começa, muitas vezes, com sintomas gastrointestinais, evoluindo para um quadro de hipertensão transitória, fica hipotenso, perde consciência, choca totalmente e vai a óbito. A gente tem que parar esse passo a passo da reação anafilática. Então, a gente tem que reconhecer precocemente e tratar precocemente. O paciente pode evoluir, pode também ter sintomas associados de rubor, calafrios, edema de glote, mas, habitualmente, eu tenho um início rápido de sintomas gastrointestinais e um choque, muitas vezes, refratário. Toda vez que eu tenho reação grave, eu vou pensar em quê? Em 3 coisinhas. Reação alérgica grave, então choque anafilático, contaminação bacteriana e reação hemolítica imediata. Eu pensei, vou atrás de colher exames para poder descartar o diagnóstico de contaminação ou de reação hemolítica. O quadro mais brando, principalmente, é um quadro com diagnóstico clínico. É aquele paciente, na verdade, a única reação que eu acabo não coletando. Começou com uma pápula pruriginosa, começou a coçar em algum canto durante a transfusão, eu não preciso coletar as amostras para fazer as testes de compatibilidade de novo. Tá? Então, é a única reação, que é a reação alérgica leve e moderada, eu vou deixar quietinho, vou fazer o diagnóstico somente pela clínica do meu paciente e eu não preciso furar de novo para rever o que está acontecendo. Se for uma reação grave, como eu falei para vocês, a gente vai pensar em contaminação bacteriana e reação hemolítica. Aí, nessas reações, sim, a gente vai coletar a amostra para a gente poder fazer o diagnóstico diferencial. Existe na literatura a possibilidade da gente fazer avaliação para IgA, que é uma imunoglobulina presente nas nossas secreções, que existe uma relação entre deficiência dessa imunoglobulina e o aparecimento de uma reação alérgica grave em um paciente que já recebeu normalmente algum hemocomponente anterior. Então, recebeu o hemocomponente, não tinha essa imunoglobulina, fez anticorpo anti-IgA e, numa próxima transfusão, faz uma reação anafilática. Então, quando a gente tiver uma reação anafilática, a gente vai lembrar para o médico que ele deve colher dosagem de IgA e pesquisa de anticorpo anti-IgA. O tratamento, a gente vai correr para o médico, se for uma reação leve, antihistamínico, corticoide, e uma reação moderada grave, eu preciso de adrenalina intramuscular. Ah, a plaqueta está baixa, tem um TAP alterado, não importa, adrenalina intramuscular. É o risco-benefício. O risco de eu não fazer, com certeza, é muito maior do que qualquer problema que eu possa ter relacionado àquele distúrbio de coagulação. Tá? E eu vou dar suporte ventilatório, suporte circulatório. O paciente teve uma reação alérgica grave, eu tenho que cuidar, né? A leve eu já tenho que cuidar, eu já tenho que fazer antihistamínico muitas vezes na próxima transfusão. Mas reação alérgica grave, eu vou tentar tirar todas as proteínas que estão envolvidas, né? Então, eu vou lavar o hemocomponente. Eu posso lavar o concentrado de hemácia, então eu tiro todo o plasma do concentrado de hemácia e substituo por soro fisiológico. Posso lavar a plaqueta. Por que eu não faço de rotina? Porque a plaqueta, que deveria ter 5 dias de vida, vai ter 4 horas de vida. A hemácia, que deveria ter 42 dias de vida, tem 24 horas de vida depois da lavagem. Por que isso? Por causa do risco de contaminação bacteriana. Então, lavar hemocomponente só em reação alérgica grave anterior. Tá? E posso fazer pré-medicação, como eu falei para vocês, antihistamínico. E nos casos um pouco mais importantes, eu posso pensar em fazer corticoide, mas com muito receio dos efeitos colaterais dessa medicação. A Verônica já está olhando aqui para o relógio. Estou falando demais hoje. O TRALI, quem nunca ouviu falar, é uma lesão pulmonar aguda relacionada à transfusão. Ela é classificada, a gente determina, fala que o paciente tem um possível TRALI, provável TRALI, como vocês quiserem chamar, quando ele começa com um quadro de insuficiência respiratória após 6 horas do início da transfusão. E é classificado, a gente pode falar que um paciente tem suspeita dessa reação gravíssima quando ele faz o quadro de insuficiência respiratória aguda, vou fazer a radiografia de tórax, tem edema pulmonar bilateral, ele está com uma hipoxemia grave e ele deve, que aí é grande dificuldade para a gente dar esse diagnóstico, não ter comprometimento cardíaco e nenhum fator de risco para comprometimento pulmonar. Então, paciente com pancreatite,
Se fez esse quadro respiratório, a gente pode pensar que pode ter sido a pancreatite. Paciente com sepse, o politrauma. Então, é difícil a gente, às vezes, fechar como trale definitivo. A não ser que o paciente esteja ótimo e, de repente, ele precisou de uma transfusão por alguma razão, e ele fez uma reação grave respiratória posteriormente. Trale é a principal causa de óbito relacionada à transfusão nos países desenvolvidos. E por isso que o mundo corre atrás das políticas de prevenção ao trale, que a gente trabalha todos os dias lá no EMOSSE. O mecanismo do trale, ele também é uma reação antígeno-anticorpo, também é uma reação imunológica, é relacionada à presença normalmente de anticorpos anti-HLA no doador de sangue. A gente falou dos anticorpos anti-HLA no receptor. Então, é um paciente que teve transfusão ou gestação anterior. Então, quem é o doador que está em risco de causar trale no paciente? É aquele que já teve gestação ou transfusão anterior. Então, a gente tem o que a gente chama de política de prevenção ao trale, não deixando que mulheres que já engravidaram alguma vez doem plaquetas, mandando o plasma de todas as mulheres para a indústria. Teve transfusão anteriormente, o homem também não vai doar a plaqueta por aférese, o plasma dele também vai para a indústria, e a gente produz buff coat de mulheres com gestação até 2. Mais de 3 gestações, nem plaqueta a gente produz aquela mulher. Então, a gente tem todo esse cuidado para evitar que essa complicação ocorra. E, mesmo assim, ela pode ocorrer. A gente teve um caso suspeito de trale num bebezinho lá na MEAC. E o doador tinha um histórico de transfusão. E aí, provavelmente, aconteceu isso, a gente não fechou como confirmado, porque o bebê estava séptico. E aí é difícil, como eu falei para você, a gente ter certeza que foi um trale. E qual é o problema? Eu tenho um anticorpo anti-HLA naquele meu componente que vai ativar o neutrófilo do meu paciente, do meu receptor, na circulação pulmonar e vai levar a dano celular endotelial e um edema pulmonar, que a gente chama de não cardiogênico, quer dizer, não causado por um problema no coração, né? E isso é um trale, é um pulmãozinho limpinho antes, que aí quando a gente... Essa imagem não é muito legal. Quando a gente transfunde 3, 4 horas depois, o pulmão ficou branco, né? Então, esse é um quadro clássico de trale de um paciente que, geralmente, quando tratado agressivamente, ele normalmente sai muito bem após 2, 3 dias, tá? E aí, a melhora clínica acontece no máximo até 4 dias, e a melhora radiológica é um pouquinho mais demorada, até mais ou menos uns 7 dias, pode ainda ter alteração pulmonar. Mesmo nos melhores lugares, a gente tem óbito por trale em torno de 10%. Então, mesmo com todo o cuidado que a gente tem para prevenir, mesmo com todo o cuidado que existe no momento da transfusão e após essa transfusão para monitorização no paciente, ainda assim o trale mata em 5 a 10% das vezes. E o tratamento é apenas suporte ventilatório, suporte hemodinâmico, e esperar aquele negócio passar, né? Vocês perceberam que o problema não é do paciente habitualmente. Então, o problema é com o doador. E a prevenção é baseado nos nossos cuidados com trale e com a notificação desses eventos ao EMOSSE. Na hora que notificam esses eventos à hemovigilância, a gente começa a procurar quem são os doadores daquele indivíduo naquelas 6 horas que a gente fala para definir o trale. E a gente começa a investigar pelos doadores com histórico transfusional e gestacional, e, no final das contas, a portaria atual fala para a gente que, se for um doador que eu tenho certeza que foi implicado em trale, ele não pode doar. Se for associado a trale, ele pode doar, só que eu tenho que mandar o plasma para a indústria, não posso produzir plaqueta, e eu tenho que lavar a hemácia. E isso é muito difícil de ser feito. Então, qualquer doador associado a trale também vai ser inapto definitivo. E ele tem que ser orientado quanto a isso, para não chegar sem entender o que está acontecendo, por que ele foi bloqueado. Já falei das imunológicas, vamos falar agora das não imunológicas. A Verônica vai ter que respirar bem fundo aí, vai ser mais rápido essa parte. Lembrando que a principal reação não imunológica é a tal da sobrecarga volêmica. Sobrecarga volêmica dizem que é uma das reações mais subnotificadas do mundo. Quantas vezes que a gente não pegou um paciente que estava tomando transfusão e que a gente fez um antihipertensivo porque subiu a pressão arterial? Quantas vezes que a gente não fez uma furosemida porque começou a crepitar, ele começou a tossir, ficar com falta de ar? E a gente trata, mas não notifica, né? E a notificação
como sempre, é necessária para a gente mudar a conduta, principalmente numa próxima transfusão. Nós temos a sobrecarga volêmica, simplesmente é uma infusão rápida de um volume, né, maior, de um colóide, que é o hemocomponente, em indivíduos geralmente predispostos àquela sobrecarga daquele volume. Quem são os indivíduos predispostos? Neonatos, então recém-nascidos, aquele tipo de gente, idosos, portadores de insuficiência renal crônica e portadores de insuficiência cardíaca. Temos também a possibilidade da gente fazer um edema agudo de pulmão num paciente com anemia normovolêmica. Vou contar uma historinha para vocês. Paciente com uma anemia, hemoglobina de 4, provavelmente ferropriva, chegou em uma UPA, o médico avaliou e achou por bem transfundir. E o médico tinha aprendido na faculdade que uma bolsa sobe 1 grama de hemoglobina. E ele gostou, que ele aprendeu também, que ele deveria chegar a 10 de hemoglobina. Então, se a paciente tinha 4 de hemoglobina, ele queria chegar a 10, ele queria 6 concentrados de hemácia. E ele pediu 6 concentrados de hemácia. E os meninos da Imuno me chamaram, doutora, 6 concentrados, é para liberar. Aí eu falei, não, espera aí que eu vou conversar. E, na verdade, o que ia acontecer com essa senhorinha, que tinha 81 anos, se ela tomasse 6 concentrados de hemácia? Ela ia morrer. Ela ia fazer um edema agudo de pulmão e ia morrer. Então, esses pacientes, principalmente cronicamente anêmicos, ele já tem uma sobrecarga, né, volêmica, ele tem uma expansão da volemia plasmática e tendem a fazer mais sobrecarga volêmica do que o indivíduo que está com uma anemia não tão cronicamente instalada. É um evento que é raro ter morte associado, mas é a segunda causa de óbito em pacientes transfundidos, nos países desenvolvidos. Então, hoje, o mundo está se voltando à sobrecarga volêmica, que a gente até pouco tempo ignorava a existência, né? E o nosso marco conceitual me deu uma luz, e eu gostei tanto da forma que ele, né, nos ajudou a falar que o paciente estava tendo uma sobrecarga volêmica. Ele deu uma tabelinha, na verdade, uma listinha de possíveis sintomas e sinais daquela sobrecarga e falou, se tiver 4 desses sinais e sintomas, você vai classificar seu paciente como tendo sobrecarga volêmica. Eu botei essa listinha aqui, quem tiver dúvida depois pode olhar no marco conceitual, mas insuficiência respiratória, que pode se apresentar com tosse, dispneia, ortopneia, quer dizer, falta de ar espontaneamente, sentadinho mesmo, ou falta de ar quando deita, taquicardia, hipertensão, radiográfico, tem edema agudo pulmonar, um balanço hídrico positivo a critério. O paciente está urinando pouco e tomou muito volume, já entra como critério de sobrecarga volêmica. Aumento da pressão venosa central, que a gente pode, por mensuração mesmo, a gente pode ver um paciente com turgência jugular, né? Insuficiência ventricular esquerda e aumento de um marcador, que a gente é um exame laboratorial, chamado ProBNP, que vai dizer para a gente que tem coração sofrendo. Tá? Quando o coração está sofrendo, a gente aumenta um pouquinho esse marcador chamado ProBNP. E eu posso ter um paciente também que começa a ficar vermelho. Durante a transfusão, ele começa a fazer pletória, que é ficar todo vermelho, né, com a cara inchada, pode se queixar de dor de cabeça, e vai ter um raio-x, vocês concordam, muito parecido com o raio-x de Trale. Então, o grande diagnóstico diferencial da sobrecarga volêmica é com Trale. Tá? E para a gente fazer esse diagnóstico, também a gente tem um período de 6 horas. Se a gente começou com essa sintomatologia, 4 daqueles critérios, até 6 horas após o início da transfusão, eu vou pensar em sobrecarga volêmica, sempre lembrando da possibilidade de Trale. E aí a gente fica... O diagnóstico, então, é basicamente clínico, né? Aquelas sintomatologias todas que a gente viu. E o tratamento é um tratamento, dependendo da gravidade do paciente, né? Simplesmente com furosemida, e às vezes, quando faz um edema agudo de pulmão, eu vou sentar meu paciente, oferecer oxigênio, fazer diurético, fazer morfina, e permitir que aquele excesso de líquido saia do corpo daquele meu paciente e ele consiga voltar a ter um padrão respiratório adequado. Como é que eu previno? E aí vem, eu acho que uma das grandes coisas, né, as coisas mais importantes da gente notificar a reação é a prevenção da sobrecarga volêmica, que é tão facilmente feita e tão esquecida. Eu nunca vi ninguém alicotando concentrado de hemácia para transfundir um paciente com uma sobrecarga cardíaca. Eu vejo, já melhorou bastante, em vez de transfundir 2, a gente transfunde 1, né? Mas vocês imaginam uma senhorinha de 40 quilos,
para facilitar meus cálculos, vou pegar uma hemácia bem gorda, tá? Com 320 ml, e ela precisa ter... O médico estava bem bonzinho aquele dia e falou assim, eu vou prescrever uma. Aí prescreveu, aí quem estava na agência pegou uma, falou, como é só uma, eu vou pegar uma bem gordinha. E pegou um concentrado de hemácia de 320 ml. E essa paciente de 40 quilos, se eu pensasse que ela é um paciente em risco de sobrecarga volêmica, ela deveria tomar 1 ml por quilo por hora. Consequentemente, 40 ml por hora. O tempo máximo da infusão de uma hemácia é 4 horas. Quantos ml ela pode ter tomar? 160, tipo a metade da bolsa, né? Então, a gente lembrar que não basta eu diminuir uma bolsa, eu tenho que fazer o cálculo para esses pacientes de uma infusão realmente mais lenta, em torno de 1 ml por quilo por hora. E aí, essa paciente, eu podia pedir para alicotar a bolsa em duas, fazer uma transfusão agora, reavaliar, acham, ainda precisa transfundir, eu faço posteriormente, depois de 8, 12, 24 horas, a segunda transfusão, porque eu não quero que ela tenha uma sobrecarga volêmica. E eu posso reavaliar meu paciente durante a transfusão. Transfundir, faz 1 hora que eu estou transfundindo, vou lá, ausculto meu paciente, ver se está crepitando. Se tiver alteração, começou a ficar um pouquinho mais taquipneico, a gente faz um diurético também, para permitir que a gente continue a transfusão. Beleza? Então, tranquilíssimo, né? Vamos para o próximo, que é a contaminação bacteriana. Eu vou nem mentir que quando eu não trabalhava com sangue, eu nunca pensei que aquela bolsa que eu estava prescrevendo ali para aquele meu paciente podia ser um meio de cultura muito bom para a bactéria, né? Quem trabalha em microbiologia sabe que a gente bota bactéria para crescer com sangue de cavalo, né? Porque tem muito nutriente. Vocês imaginam uma bactéria dentro de uma bolsa, de um hemocomponente. Então, ela tem um meio perfeito para ela crescer, se proliferar e dar todo o estrago depois. E essa bactéria, ela aparece como? Ela aparece normalmente no momento da coleta, tá? Porque depois da coleta a gente tem todos os procedimentos estéreis. Como eu falei para vocês, a lavagem vai diminuir a sobrevida da hemácia para 24 horas, exatamente pela possibilidade de eu entrar contaminando aqui esse hemocomponente. A incidência é muito maior em concentrado de plaqueta do que concentrado de hemácia. Se vocês estivessem aqui, eu ia perguntar, mas por quê? Né? Simplesmente pela temperatura de armazenamento. Eu dou um exemplo, se eu estou com leite, eu estou meio nojenta, eu tomei no gargalo, e eu peguei esse leite, deixei em cima da pia, ou no dia eu estava melhorzinha, botei dentro da geladeira. Qual que vai apodrecer antes? O em cima da pia. Então, a plaqueta, como é armazenada entre 20 e 24 graus, tem maior chance de contaminação bacteriana do que a hemácia que a gente deixa em temperatura de geladeira. Tá? E, graças a Deus, a sepse não é tão frequente quanto a contaminação bacteriana, que, apesar, sinceramente, que eu nunca vi uma na vida, dizem que ela existe, só que a gente está fazendo pouca cultura dos hemocomponentes. O quadro clínico é um quadro, normalmente, de uma bacteremia. Quem trabalha na parte essencial consegue olhar para o paciente e falar, esse paciente está tendo bacteremia. Por quê? Ele é um paciente que começa com calafrio, com tremor, aumenta a temperatura, geralmente, acima de 2 graus ou acima de 39, faz taquicardia, aumenta a frequência respiratória, faz, geralmente, uma hipertensão inicial, para depois, às vezes, fazer um choque, né, hipotensão grave. E pode ter sintomas de náuseas, vômitos inespecíficos e dor. Tá? Então, dor, como eu falei para vocês, se tiverem um paciente com dor, pensem que a primeira possibilidade diagnóstica é uma coisa muito grave acontecendo para aquele paciente. Hemolítica imediata, contaminação bacteriana, né? E aí eu vou ter as complicações de uma sepse associada com hemólise. Se for uma hemácia contaminada, aquela bactéria vai estar degradando aquela hemácia e liberando a hemoglobina e dando todos os sintomas. E aí eu vou ter insuficiência renal e coagulação intravascular disseminada. Como que eu dou o diagnóstico? Uma reação grave, colho cultura da bolsa, colho cultura do meu paciente, e o mesmo bichinho que cresceu na bolsa tem que crescer no meu paciente para eu falar que teve uma contaminação bacteriana por transfusão. Tá? A conduta é a que vocês já conhecem. Para a transfusão, não reinstalo, manter acesso venoso, confira a identificação da bolsa e o tratamento assintomático. Choque para CIVD e antibiótico de largo espectro. Se a suspeita for grande, a gente começa a tratar. Depois a gente pensa. Tá? E envio aquela bolsinha que eu deixei guardadinha ali, com o equipo fechadinho, para a gente fazer cultura, para ter certeza que realmente foi com uma contaminação bacteriana. Diagnóstico diferencial de reação grave, vocês já sabem. Contaminação bacteriana, reação hemolítica imediata e reação alérgica grave. Como que eu previno? Né? Quem é doador de sangue sabe muito bem. Chega lá,
Primeira coisa, depois de fazer o cadastro, eu faço verificação de temperatura. Tá? Temperatura maior ou igual a 37, não doa. Tchau, tchau, volto na próxima. Vou para a triagem depois. Todo mundo já fez triagem, né? Tem alguém que vai lá esmiuçar a sua vida, perguntar coisas que você nunca quer que ninguém te pergunte. Exatamente para a gente determinar se tem algum outro fator de risco aí para causar qualquer complicação ou do doador ou do paciente, entre elas algum risco de contaminação, na verdade alguma infecção que a gente não percebeu naquele doador. Depois disso vai lanchar para a gente ficar forte, né? E quando a gente vai realmente doar sangue, alguém vai virar para você e vai falar assim, vai lavar seu braço. Então a gente vai lavar o braço. Lavou o braço, sentou na cadeira, é feito 2 passos de antisepsia, com álcool, com iodo, normalmente, e ainda depois disso, a gente tem um desvio do fluxo inicial. Então, quando vocês forem doar sangue, vocês já reparam que na hora que fura ali aquela veia, o primeiro fluxo de sangue vai para uma bolsinha dos exames, né, vai para os tubos. Exatamente porque aquela rolha cheia de bactéria, rolha cutânea cheia de bactéria, não vai para o componente, então diminui o risco de contaminação bacteriana. E, por fim, a gente faz o componente que mais tem risco de contaminação, cultura. Então, a gente faz cultura, principalmente das plaquetas. A reação hipotensiva é uma reação de exclusão. Tá? Hoje, praticamente, a gente não vê. Basicamente com filtro à beira do leito, num paciente usando captopril, enalapril, quer dizer, inibidor da ECA. A conduta é suspender a transfusão, que esse paciente resolve rapidamente toda a sintomatologia. Lembrando, se eu tive hipotensão, pensei numa coisa mais grave, mas geralmente essa reação se resolve muito rapidamente. Vou falar um pouquinho sobre hemólise físico-química. Isso, de vez em quando eu ouço alguém me xingando, porque eu não deixo transfundir hemácia junto com qualquer outra solução. Não é uma questão de não gostar, de não deixar. Né? Primeiro que a gente tem que seguir uma lei, então a portaria fala que a gente não pode, então a gente tem que seguir. E segundo, a gente não pode exatamente porque a gente pode complicar a vida daquele paciente se a gente deixar correr algumas coisas juntas. A gente tem história também, além de correr concomitante alguma outra medicação no mesmo acesso, histórias de hemocomponentes que são judiados. Né? Hemocomponente que é espremido, né? Então isso pode causar hemólise. Hemocomponente que é esquentadinho ali naquele micro-ondas básico, então a gente já soube história de bolsa derretida no centro cirúrgico, né, de um hospital, por causa de micro-ondas. Então, tudo isso pode levar à hemólise do componente. Então, a gente tem que cuidar daquela bolsinha como se fosse um bebê. Não pode ficar fazendo muita bagunça, porque pode complicar a vida do paciente. E o quadro clínico é exatamente de uma hemólise intravascular, como se fosse uma incompatibilidade ABO, a diferença é que eu não tenho anticorpo. Então, como eu vou fazer o diagnóstico? Eu faço todos os meus testes, não encontrei nada, eu vou pensar se alguém não judiou daquela minha bolsa antes ou durante a transfusão. E eu previno fazendo o que é adequado. Não aqueço sem aquecedor específico, não corro com solução hipotônica, não aperto o meu hemocomponente, né, não boto no micro-ondas. Né? Então, a gente tem que cuidar para evitar que essas complicações aconteçam. Faltam mais 2 só, a gente já está terminando. A hipotermia a gente vai ver quando a gente tem infusão rápida de grandes volumes de hemocomponentes, lembrando que esses hemocomponentes normalmente estão resfriados. E o paciente, se estiver consciente, ele vai se queixar de frio, sensação de desconforto, calafrio. Mas o paciente sedado, às vezes, não se queixa disso, e o que a gente vai ver é uma arritmia cardíaca, é um sistema de coagulação que não está funcionando, é um paciente que começa a sangrar. Né? Começa a sangrar, independente do que a gente fizer, porque ele está hipotérmico. Como é que eu conduzo uma hipotermia? Diminuo a velocidade de infusão? Quando possível. Né? E aí, preferencialmente, eu vou ter um aquecedor específico de hemocomponente. Isso, infelizmente, não está disponível facilmente nos hospitais. E a outra possibilidade é eu aquecer o resto. É aquecer o soro fisiológico, aquecer o paciente e deixar meu hemocomponente correr na temperatura que ele está ali. Tá? E a gente consegue, muitas vezes, prevenir dessa forma. E a outra complicação, que é a complicação associada também à hipotermia, que são as metabólicas, também associadas à transfusão de grandes volumes, geralmente num período mais curto, a transfusão maciça, quer dizer, eu tenho, às vezes, troca de todo o sangue de um indivíduo, por exemplo, numa cirurgia ou num politrauma. E aí essa complicação metabólica está associada com a intoxicação
principalmente por causa do citrato, que a gente usa como anticoagulante. Eu vou ter hipocalcemia, quer dizer, o cálcio caiu, o magnésio caiu, posso cair potássio, mas muitas vezes vou ter aumento de potássio, porque eu vou estar trabalhando com hemácia, que tem um pouco de lise pelo armazenamento e pode aumentar o potássio do paciente, e alcalose metabólica. E a intenção é a gente evitar transfusões de grandes volumes, mas, infelizmente, em algumas situações a gente vai ter que manejar, são os distúrbios, as complicações metabólicas desses indivíduos. Eu não vou apresentar o caso clínico, senão a Verônica me mata, né? Mas a gente pode discutir um caso clínico numa próxima aula sobre reações transfusionais imediatas. E eu acho que a gente pode fazer as perguntas, né? Quem tiver pergunta, por favor, digite. Eu vou dar uma olhadinha aqui. O que vocês escreveram? Lembrando que eu queria agradecer a parceria do Núcleo de Tecnologia de Educação à Distância em Saúde da UFC, do NUTEDES, com o EMOSSE, para permitir que a gente possa fazer essas discussões sobre transfusão, sobre nossas condutas na agência transfusional, sobre hemoterapia, que toda vez que a gente estuda, a gente aprende, né? Então, na hora que eu estou falando para vocês, quer dizer que eu tive que procurar alguma coisa nova para contar, então eu também aprendi com essa aula. E aí eu queria saber se vocês estão querendo fazer perguntas. Vamos ver se tem alguma pergunta.